No dia 15 de março, fazem 28 anos o direito do consumidor. No programa de hoje, vamos falar sobre isso e outros assuntos com Reneuza Borba, ela que é presidente da ADOCON de Tubarão. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Hoje recebemos novamente aqui no programa Cidadania a dona Reneuza Borba, ela que é presidente da ADOCON, para falar sobre os direitos, deveres também do consumidor e o trabalho da ADOCON em Tubarão, ela que é presidente da entidade. Dona Reneuza, mais uma vez obrigado pela participação, né? Tirar um pouco do tempo para vir até o Cidadania. Eu agradeço em nome da ADOCON e dizer da importância que tem sido esse trabalho há 22 anos pela ADOCON, orientando, dando informações com base no Código de Defesa do Consumidor. E nesses 28 anos do Código de Defesa do Consumidor, houve uma evolução bastante acentuada, onde em forma de informações dos direitos respeitados do consumidor, mas ainda temos que caminhar diuturnamente, porque de vez em quando nós somos surpreendidos por uma decepção na relação de consumo. Dona Reneuza, dia 15 de março agora fazem 28 anos, então? 28 anos da criação do Código. Certo. Da vigência, faz 27, porque um ano, em 91, que ele passou a valer juridicamente, né, no país. A partir desse documento, dona Reneuza, o que mudou na vida do consumidor com esse código? Entre eles foi reconhecer nessa relação de consumo, onde tem um fornecedor, o consumidor e o produto, os direitos garantidos àquele cidadão, que até então não eram respeitados. E passou a ser respeitado, mas muitas vezes, por falta do conhecimento do próprio consumidor, ele é lesado naquela relação de consumo. E, portanto, surgiram os PROCONs, pela parte do governo, e as entidades civis de defesa do consumidor, por exemplo, a ADOCON de Tubarão. Dona Reneuza, o que ainda precisa, vamos dizer assim, para que o código fique melhor, né, diante dessas questões do direito do consumidor? Conscientização daquele que fornece e conhecimento daquele que recebe. Porque quem é consumidor? É todo cidadão que, dentro de uma relação de consumo, é o destinatário final. Isso é, ele compra para a sua sobrevivência ou da sua própria família. Esse é o consumidor. Aquele que compra para revender, para repassar, aí é uma relação comercial. E é preciso que isso fique bem claro. Como direito do consumidor, Marco, uma das mais importantes ações ocorridas no nosso país foi o direito à informação clara, precisa e ostensiva. E o reconhecimento do erro do fornecedor em corrigir imediatamente aquele prejuízo que o consumidor está passando. E aí eu queria deixar bem claro aqui para o consumidor que, pela deficiência ainda de alguns municípios não ter o seu PROCON, o consumidor ainda se torna vulnerável nessa relação de consumo. E é preciso que ele utilize hoje os instrumentos de internet, que nós temos, pelo Ministério da Justiça, um site que o consumidor pode fazer a denúncia daquela insatisfação ocorrida na relação de consumo e lá estar presente a empresa que causou prejuízo e com espaço de 10 dias ela tem que apresentar uma solução para aquele desequilíbrio na relação de consumo. Dona Reneuza, com o código nas mãos, né, o consumidor entende mais até onde ele pode ir relacionado ao seu direito. Agora, quem é que pratica a lei a partir do código? Os PROCONs? Como é que é esse processo? O PROCON é um instrumento representativo dessa relação, mas hoje é obrigado em todo estabelecimento ter o Código de Defesa do Consumidor à vista, próximo ao caixa, que isso foi um ganho também pelas entidades de defesa do consumidor. O consumidor não deve esquecer do cupom fiscal, que ele é o instrumento de prova que ele fez a compra naquele determinado ambiente. E quando o consumidor é lesado, quem tem que provar essa irregularidade é quem forneceu o produto. O consumidor hoje, Marcos, ele tem que estar pronto
como um empresário que fica pronto para colocar o seu produto no comércio. E por isso, essa grande extensão que é o consumidor, somos muito, é um universo muito grande, as instituições são muito importantes nesse momento, como nós estamos aqui, orientando ao consumidor como ir buscar os seus direitos na hora que se sente lesado. Pedir o cupom fiscal é sempre importante, né? É importantíssimo, porque com ele pode recorrer a um PROCON. O que falta ainda nessa relação de consumo? Esse amadurecimento dos governantes, porque muitos PROCONs são municipais, então a competência do atendimento depende muito do governo municipal. E quando há essa conscientização desse valor que é o Código de Defesa do Consumidor, aquele município, o consumidor fica fortalecido. O que isso ainda precisa ser amadurecido. Por sinal, eu recebi essa semana um convite da OAB, do Conselho Federal da OAB, que no dia 14 da próxima semana, 14 de março, estará havendo um movimento, um evento muito importante em Brasília, para o fortalecimento do Código de Defesa do Consumidor. E muitas vezes ainda o consumidor passa por dificuldade quando dele necessita. Ok, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, dona Reneuza. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o programa Cidadania, hoje falando sobre os direitos do consumidor, com dona Reneuza Borba, ela que é presidente da DOCON. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com Reneuza Borba, ela que é presidente da DOCON aqui de Tubarão. Dona Reneuza, no bloco anterior nós estávamos falando, na verdade a senhora estava dizendo que a OAB vai fazer aí uma manifestação relacionada ao direito do consumidor. Dona Reneuza, ainda é preciso melhorar esse instrumento de defesa do consumidor, por isso que a OAB está se organizando nesse sentido? Eu acredito que sim, Marco, porque a utilização do Código de Defesa do Consumidor é um trabalho educativo. E como um trabalho educacional, ele é diuturno. Ele não perde, é como aquele exemplo. A mãe todo dia fala para o filho, escova o dente, meu filho, já escovou o dente, né? E assim a gente compara a necessidade de estar sendo sempre lembrado de quanto é importante para a relação de consumo a utilização do Código de Defesa do Consumidor. É um exercício diário. E para que ele fique fortalecido, é preciso que as instituições dentro desse sistema estejam pronto, ajudando, informando, alertando, enfim, fazendo com que cada consumidor, aonde ele estiver nesse país, tenha conhecimento que ele tem esse instrumento como defesa do consumidor numa relação de consumo. Por exemplo, se você compra hoje um produto, você tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, e reparar o defeito que esse produto apresentar. Uhum. E para isso tem prazo de 30 dias para os produtos não duráveis, e de 90 dias para os produtos duráveis, enfim. Desde o momento que o cidadão fez a compra, ele já tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, uma garantia. Não é aquela garantia que a empresa oferece. Certo. A garantia de um ano. Não. Nós estamos falando da garantia pelo Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes deixa o consumidor em dúvida e ele não busca esse direito e termina tendo prejuízo muito grande na sua relação de consumo. Dona Reneuza, quando o consumidor tem dúvidas sobre o código, né, quem ele deve procurar para esclarecer? A senhora participa da DOCON, que é relacionado principalmente às donas de casa, mas também é um órgão que pode ajudar nesse sentido. Sim, mas é muito mais importante que cada município tenha o seu PROCON. PROCON. Que facilita com muito mais rapidez. E embora que hoje nós temos o site, que é www.consumidor.gov.br. Entrando no Ministério da Justiça, colocando lá no Google Ministério da Justiça, do lado esquerdo tem consumidor, e lá o consumidor vai saber como denunciar aquele prejuízo que ele está tendo. Correto. E com certeza ele será atendido. O SINDEC, que é um sistema de defesa do consumidor, onde intercala todos os PROCONs no país. Aqui em Tubarão já temos há bastante tempo, desde a época que eu estive na frente lá do PROCON. Uhum.
E isso o estado de Santa Catarina tem evoluído. Embora que ainda temos muitos municípios, Marcos, que não tem PROCON. E volto a ressaltar, é importantíssimo, principalmente em anos de eleições, que o consumidor peça para o seu candidato a importância de valorizar no seu município o PROCON municipal. Certo. Porque quando o consumidor procura o PROCON, muitas vezes a competência do PROCON diz assim, é residente de Tubarão e não necessariamente deveria ser o residente de Tubarão, mas aquele consumidor que comprou em Tubarão, por exemplo. Correto. Né? E isso ainda falta muito a caminhar. Aqui em Tubarão é uma particularidade, porque muitas pessoas da região vêm comprar aqui, né, dona Reneuza? Então... Com certeza. Por exemplo, teve um período que eu estava em Goiás e eu precisava da fatura da conta do meu telefone, porque estava na data de ser vencida e eu estava fora da minha residência. Uhum. Fui ao PROCON da cidade, solicitei, eles tiraram na hora. Olha que interessante. Né? Porque nem todas as vezes a gente está com acessibilidade, hoje já está melhor. Claro. A internet, porque hoje vem através de celular e você pode solicitar o código de barra para poder pagar. Para fazer o pagamento. Hoje, Marco, a maioria dos atrasos de pagamento ocorre por falta de conhecimento do consumidor. Porque hoje a empresa oferece essa possibilidade. Você não precisa aguardar a fatura na sua casa. Você hoje já pode ter acesso para ter menos prejuízo na relação de consumo. O que falta ainda muita clareza na informação. Eu acredito que o maior presente que o consumidor poderia passar é que as faturas fossem bem claras, bem transparentes, que algumas ainda nos dificulta para a leitura, principalmente para as pessoas de mais idade, certo, que já têm uma deficiência de vista, né? E precisa usar até uma lupa para reconhecer. Porque são muito amadurecimentos, né, que precisam ainda ser acontecido. Mas nós já tivemos um grande ganho. É a informação na embalagem. Se o consumidor tiver calma na hora de comprar, ele vai ter a informação na embalagem. A data de vencimento é importante. O peso do produto. Ele pode passar na leitura do código de barra para saber as informações que ali estão presentes. Enfim, tudo isso é melhoramento, né? Agora, o consumidor tem que cobrar mais com respeito, com educação, mas exigir a refrigeração dos alimentos, as datas de vencimento, a quantidade real do peso do qual o produto está indicando. Porque você veja, houve agora até um período de gozação mostrando que tinha embalagem que fevereiro tinha com data de 29, de 30 e 31. Eu acredito que isso daí é um erro que jamais poderia ocorrer dentro do estabelecimento comercial. Porque está previsto, né, no calendário, né? Que o mês de fevereiro tem só 28 dias, né? Mas isso é uma falta de atenção. Com certeza. A gente sabe, não é uma má fé. Dona Reneuza, essa relação, então, do consumidor com o comerciante mudou bastante, então, depois do código? Com certeza. Muitos fornecedores, diante da concorrência, sabem que é importantíssimo você ter um atendimento adequado, você entregar a nota fiscal, você receber o consumidor da mesma forma quando você recebe para venda, para a compra do produto, se na hora que apresentar um defeito, enfim. Muitas vezes o que o consumidor sente dificuldade é de entender que o produto primeiro vai para um reparo. Ele quer a troca imediata, mas é muito complicado, porque ela só existe quando antecipadamente você já tem esse conhecimento. Tem estabelecimento que fala, é possível a troca em 2 dias, etc. Mas o reparo é fundamental. Ele pode deixar o produto numa assistência técnica, receber um comprovante que está deixando o produto, e dentro de 30 dias, aquele estabelecimento tem a obrigação de solucionar o problema. Caso não venha solucionar, o consumidor pode buscar o seu direito de 3 formas. Ou devolver o produto e receber o dinheiro, ou reduzir o valor pelo defeito e acatar aquele produto, ou então, são 3 posições, ou então
ter a troca imediata por um produto novo, adequado, perfeito. Ok, dona Reneuza, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o direito do consumidor. Agora no dia 15 de março, né, o Código do Direito do Consumidor está fazendo 28 anos. E eu estou conversando aqui com a dona Reneuza Borba sobre esse assunto. Dona Reneuza, o direito do consumidor ele é muito abrangente, mas ainda tem uma questão que o consumidor tem que ficar de olho, que é as compras pela internet, principalmente compras de produtos de outros países que o direito ainda não tem muitas ferramentas, né? É isso aí. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito do consumidor pela compra pela internet. O consumidor deve ter o cuidado de tirar as cópias daquilo que foi formado na relação de consumo, porque em caso de defeito ou atraso da entrega, ele tem os seus direitos garantidos de como ir buscar. O que nós alertamos muito é o cuidado com esses sites, porque existem sites sérios e não sérios. Então, está sempre visitando o PROCON, que o PROCON o de São Paulo, por exemplo, ele divulga muito os sites que são suspeitos. Quais são aqueles que são mais consideráveis de confiança. E o próprio consumidor, entre a amizade com os consumidores, vão percebendo na comunicação quais aqueles que são mais seguros. Porque é um alto risco quando nós compramos pela internet, porque o fornecedor está a quilômetros de distância, né? Um cuidado maior também é com relação às compras pela internet de produto de fora, do exterior, compra por importação. Porque o Código de Defesa do Consumidor é nacional. Ele tem força, competência no país. Essas compras de alto risco são aquelas que você vai comprar e ela vem do exterior. Embora que eles lá são até mais sérios nessa relação de consumo. Poucas reclamações são existentes. Muitos maiores são aqui, através do nosso país. Os próprios telefonemas, hoje celulares, a relação de telefonia, tem sempre estado em alto nível de reclamação nos PROCONs do nosso país. Porque a oferta é grande. Você está em casa, está sempre recebendo oferta. E o consumidor tem que ficar atento, porque toda oferta tem os seus benefícios, mas também tem um risco. Então, quanto mais o consumidor se qualifica nessa relação de consumo, mais prejuízo ele pode passar. Mas a vulnerabilidade do consumidor, que é de confia em tudo, o risco é bem maior. Dona Reneuza, mudando um pouco de assunto, agora dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? E nós sabemos que aqui em Tubarão várias mulheres estão à frente aí de muitas entidades, empresárias, enfim. O que representa isso, principalmente para a DOCON, né? Que é uma entidade que trabalha justamente com donas de casa, o que representa essa data e o que foi conquistado até agora, né? Nós primeiro temos conhecimento, Marco, que todas as datas ela surge de um prejuízo muito grande que a sociedade passou. Foram aquelas operárias que foram mortas dentro de uma fábrica, onde elas pediam redução de horários de trabalho, melhoras de salário, que até hoje a gente, como mulher, ainda vem sofrendo. Ainda existe essa fragilidade quando se refere à competência da mulher num trabalho, junto ao homem fazendo o mesmo trabalho, o mesmo serviço. Mas podemos dizer que as mulheres têm evoluído bastante. Os movimentos sociais têm aí aparecido com muita força. As próprias agricultoras, né? A sociedade em si, as classes têm se organizado. E por isso que é fundamental a importância desse dia, para que haja mais conscientização e não festa. Não é o hábito de festa, é concentração para discutir a melhoria dessa situação. Por exemplo, nos anos 30, com Getúlio Vargas, a mulher conquistou o direito ao voto. Hoje ela pode votar e ser votada, mas ela ainda não é reconhecida nesse papel. Se você prestar atenção na política, se fala muito da mulher para ajudar a busca do voto. Mas não valoriza ainda quanto é importante essa mulher no contexto político. Representantes, né? Isso.
Nós sentimos que ainda há esse vácuo, essa vulnerabilidade da mulher, mas melhorou bastante. E tem que você veja a própria universidade. Hoje os bancos, sim. Você está agora retornando mais uma vez à universidade, verifica-se que os bancos a maioria dos bancos estão ocupados por mulheres, né? E quanto mais a universidade fica próximo da sua moradia, mais ela te enriquece. Eu fui uma delas. Tive a felicidade de vir morar em Tubarão e aqui eu fiz o meu curso de Direito. Quer dizer, isso facilitou da universidade estar mais próximo da comunidade, né? E as mulheres não esquecem dessa obrigação. Estudar, aprender, evoluir, conquistar, respeitar o próximo, que é muito importante. Mas estamos aí. Eu quero parabenizar todas as mulheres. Tubarão, nós temos um conselho desde 2004, bem antes da Lei Maria da Penha, depois fortalecido pela Lei Maria da Penha. Foi um dos municípios que saiu na frente por essa questão. Aqui, meu respeito e consideração a todas as mulheres de Tubarão, em nome da nossa presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Vera, que é uma batalhadora, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, as instituições dentro do nosso hospital, Nossa Senhora da Conceição, as classes profissionais, empresarial, enfim, onde estão constituídas por mulheres. E isso é muito importante, Marcos. Bem representado, mas tem cada que ser lá, cada né, vez mais. Cada né? lá, seja Sim, a filha, seja a esposa, né? Que procure respeitar, porque o casamento não quer dizer que você é dono do homem ou o homem é dono da mulher, mas é uma união de amor. Onde existe amor, existe respeito e existe evolução. E é isso que nós queremos para as nossas mulheres, não só de Tubarão, mas do mundo inteiro. Ok. Dona Reneuza, a DOCOM ainda fazendo o trabalho, como é que vai ficar 2018 relacionado aí às atividades da DOCOM? Nós continuamos nesse propósito de estar sempre atentos às dificuldades que aparecem dentro da relação de consumo e as oportunidades que a gente tiver, nós estaremos transmitindo quanto é importante o consumidor ter a informação clara, precisa e ostensiva. Você veja, nós tivemos agora há pouco tempo falando que havia redução dos juros do cartão de crédito, mas em seguida percebemos que houve um aumento no uso do cheque especial. Olha que loucura. Quer dizer, a gente não pode estar dormindo. Fechou os olhos, quando abre já tem um novo desafio. Tem que estar sempre em vigia. O que eu pediria que o consumidor procure equilibrar o seu orçamento, sempre anotando, observando para onde vai seu dinheiro, as datas de vencimento das suas obrigações, entre elas o IPTU, que é um imposto que, se consideramos bom ou menos agressivo, é o IPTU, porque ele é um imposto que fica na sua cidade, ela serve a sua cidade. Enquanto que muitos outros são estaduais, primeiro vai para o governo estadual, para depois retornar. E muitos deles vão para o governo federal, que é o caso do imposto de renda. Mas todos devem pensar bem para esse equilíbrio, porque tudo sai do nosso dinheiro, tudo sai do nosso orçamento, né? Então, toda atenção dedicada ao planejamento financeiro da família é importantíssimo. É o equilíbrio financeiro de todo cidadão. Ok, dona Reneuza, mais uma vez obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Eu agradeço e quero dizer que estamos sempre, Marcos, à disposição, dentro dessa relação de consumo, trazer essa informação que o consumidor tanto precisa. Ok. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima oportunidade.